Na última aula, eu fiz uma inversão. Eu deveria ter colocado primeiro esse plano geral, assim, só para a gente dar uma passada de olhos antes de entrar no assunto, né? Porque eu falei do Cassirer já meio que pressupondo, assim, uma visão da obra, né? Mas, então, enfim. Como eu tinha feito isso na Crítica da Razão Pura, eu acabei repetindo, mas eu acho que aqui teria sido interessante o contrário. De todo modo, né? Só retomando, acho que de vocês três só o Matias estava segunda, né? Eu e o Roberto. Eu não estava. Ah, não, Eu digo de vocês três, Sim. Bom, eu tinha mostrado aqui, só para relembrar rapidamente, né, que, fazendo um paralelo lá atrás, né, com a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática, o Cassirer ele vai discutir, né, tem duas grandes questões sobre a crítica da faculdade de julgar. Se ela constitui uma revolução, uma novidade no sistema kantiano, uma mudança significativa, ou se na verdade ela é só uma nova configuração do mesmo sistema, né? Quer dizer, mais coerente, compatível com o que vinha antes. O Cassirer defende essa visão, né? A gente, desde o pré-crítico, ele vai fazendo tudo para deixar redondinha a trajetória, né, do Kant. Mas tem leituras que o Lebrun, por exemplo, acho que eu já citei a tese dele, né, Kant e o fim da metafísica, que é uma crítica à leitura do Heidegger, né? O título do Heidegger é Kant, o problema da metafísica, e do Lebrun é Kant, o fim da metafísica. Então, já no título está indicado o diálogo, né? O Lebrun mostra que há uma grande transformação da primeira para a terceira introduz uma transformação significativa nessa questão da ruptura com a metafísica, porque o Kant está justamente abordando a metafísica de um jeito diferente daquele que ele abordou na primeira e na segunda, né? Que as ideias metafísicas, né, elas voltam com postulados na razão prática e tal. Aqui ele dá um tratamento que esvaziaria ainda mais esse sentido, né, de substância metafísica. O Cassirer também defende isso, mas o Cassirer tenta mostrar que isso já vem desde sempre. Assim, já na primeira crítica o Kant estaria esvaziando. O Cassirer está sempre contra a metafísica, brinquei aqui, né? E a segunda grande questão, então, se é uma novidade ou não, né? A primeira, a segunda é se essa junção, né, de arte com reflexão teleológica sobre a natureza, né, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Muita gente falou que o Kant estava forçando a mão de juntar esses dois assuntos para caber numa terceira crítica, e, né, aquela coisa obsessiva dele, né, com os números 3 e 4 e tal, enfim. Mas aí o Cassirer vai argumentar de uma maneira muito interessante, né? Eu me concentrei muito nisso na última aula, que é a segunda seção do capítulo. Porque aqui, lembrem-se, né, na filosofia teórica, ele partia do fato da física de Newton, né? E ia ver, bom, quais são os pressupostos, né, que eu preciso para fazer esse conhecimento. Na prática, ele partiu da moral como fato, como algo dado, né? Eu coloquei as diferentes sociedades, tá? Então, é um dado da sociedade humana, quais são os pressupostos. Qual seria o fato agora? Porque arte é uma coisa, né, reflexão teleológica, que tem a ver com a biologia, né, como eu falei para ela naquele dia e tal. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Para nós, hoje em dia, né, parece que não tem nada. E aí ele vai tentar mostrar que o fato, na verdade, está na história da metafísica, né? Que é uma referência que eu já tinha sugerido lá na primeira, né? Quer dizer, a gente tem um capítulozinho no final da Crítica da Razão Pura sobre a história da razão, que nada mais é do que a história da filosofia. Então, o Cassirer tenta mostrar como, na história da metafísica, estaria dada essa articulação entre finalidade do mundo, finalidade da natureza, e a finalidade do artista ao criar obra de arte. O artista seria um análogo de Deus criando o mundo, vamos dizer assim, né? E aí ele vai mostrando como isso vem, né, claro, com outra configuração lá atrás, em Sócrates, Platão e Aristóteles. Plotino tem um papel importante, segundo ele, que vem rebatendo a modernidade, né, e aí já na filosofia cristã e na metafísica clássica, nessa ideia de intelecto divino, né, que aparece quando Kant pensa a finalidade da natureza. É como se uma inteligência ordenadora estivesse por trás do mundo, né, do universo, articulando tudo. É como se, né? Então, e o artista, ele como que, né, ele exerce o mesmo papel, né, do intelecto divino com a obra de arte. Então, dada essa, então a noção que junta as duas coisas, que é a noção fundamental,
é a noção de finalidade, ou, em alemão, Zweckmäßigkeit, que também podemos traduzir por conformidade a fins, né, que é como eles colocam aí no Cassirer, porque aí tem uma ênfase muito grande da parte dele nessa noção, né. Eu acabei trazendo por finalidade, embora, né, fazendo nota e tal, e quando vem como adjetivo, muitas vezes eu coloquei conforme a fins, para dar essa, em vez de finalístico, por exemplo, algo do tipo, né. Mas essa ideia, quer dizer, é como se a natureza se conformasse a fins, né, com essa ideia, dados por uma inteligência maior. Só que, como a gente não pode conhecer essa inteligência maior, quer dizer, isso não é um conhecimento, a gente não pode tomar isso como dado, como fazia na metafísica anterior, então o Kant, ele diz que o nosso intelecto, através da faculdade de julgar, né, que ela adquire um novo papel, isso é evidente, né, através dessa faculdade a gente introduz fins na natureza. Né, então essa é a ideia fundamental. E esse esquema, né, de fins que, digamos assim, explicam a conformação de cada particular, de cada organismo no mundo, por exemplo, cada organismo vivo, né, com seus órgãos todos atrelados sistematicamente, né, com o corpo humano, por exemplo, né, isso organiza também, né, uma obra de arte, por exemplo. Agora, de fato, né, a faculdade de julgar ela vai exercer uma função nova, porque antes ela aparecia ali, né, a gente viu, Kant falava dela, vinculada ao entendimento, né, vamos dizer, como praticamente uma função do entendimento, né, a função de julgar. Né. Aqui o Kant dá a ela o estatuto de uma das três grandes faculdades, né, razão, entendimento e faculdade de julgar, além de ter também a imaginação, que tinha um papel importante lá na primeira e volta a ter aqui, especificamente no caso do artista, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para dar uma ideia da estrutura da obra, antes da gente prosseguir, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, né? Ele vai, então, eu vou explicar isso no slide seguinte, colocar a faculdade de julgar como uma faculdade que, de algum modo, ela tem algo do entendimento, né, e tem algo próprio da razão, né. Isso permitiria ela constituir uma espécie de meio termo entre as duas, né. Eu falei um pouco disso, né, que o Cassirer mostra, né, essa questão da preocupação arquitetônica do Kant, né. Então, ele tinha duas partes, razão teórica e razão prática. Ele quer fazer uma ponte, uma passagem, né, ele usa essa palavra também, entre as duas, e a crítica da faculdade de julgar permitiria isso, a gente vai ver por quê. Fato é, então, que ela assume um papel novo que está ligado a uma forma de julgar que seria diferente. Porque no conhecimento teórico, no conhecimento científico, o nosso juízo ele determina os objetos de maneira veritativa, né, no que diz respeito ao conhecimento da natureza. Então, se eu digo, né, para voltar ao velho exemplo, a luz é verde, né, eu estou determinando uma qualidade desse objeto. Isso é um juízo determinante, né? Eu determino a cor dele. Bem simples assim. O juízo prático, que opera na filosofia moral, ele avalia, na verdade, as coisas como devem ser. Então ele diz como deve ser a ação humana. Mas diz isso com um grau de necessidade, segundo Kant, equivalente ao grau de necessidade do conhecimento científico. Né? Porque, para ele a moral tem objetividade, realidade, enfim. Mesmo a liberdade, né, não sendo uma ideia comprovável no âmbito teórico, o próprio fato do ser humano agir livremente seria suficiente para assumir a sua realidade, né, que você mostra no âmbito prático. Então, por aí ele vai, né, no sentido de dizer que o juízo moral também tem um caráter determinante para a ação humana. Ele determina o que nós devemos fazer, não o que nós façamos, né, como sempre diz. O Kant tem perfeita consciência, né, de que o ser humano nunca age de maneira 100% moral. A faculdade de julgar vai se ocupar de um juízo que ele vai chamar agora de reflexivo ou reflexionante, né? Eu optei por essa tradução, que enfim, era a opção também dos tradutores
eu agora estou me confundindo sempre que eu menciono isso, mas acho que foi a opção do Rubens Rodrigues Torres Filho, né, que ele tinha 2 traduções em português, a dele não era completa, mas, enfim, havia já uma tradição no Brasil, né, de usar essa palavra reflexionante. Os colegas de Portugal, por exemplo, acham que reflexivo seria melhor, então tem uma discussão nesse sentido, mas, de todo modo, trata-se da reflexão, que a gente, vamos dizer, claro, não é exatamente o que a gente chama no dia a dia de reflexão, mas tem a ver, né? Uma coisa é você determinar algo cientificamente, outra coisa é você refletir sobre algo, né? Aqui opera, então, um tipo de reflexão, por exemplo, sobre a natureza, que vai além do que o conhecimento teórico faz. Eu não estou só determinando objetos e operando dentro de um campo de objetividade, de comprovação empírica, etc., que é próprio, sobretudo, da física matemática, né? Que era a ciência modelar ali dos filósofos da época. Então, vamos pensar, hoje em dia, quer dizer, não é como as ciências duras, né? Principalmente física, química, né? A biologia já é um pouco diferente, né? Mesmo hoje, né, há diferenças, e na época, aí tem toda uma discussão, o Cassirer pensou, né? Muita gente que aproxima, que fala, o Kant já estava vendo o Darwin de antemão, né? Está sacando para onde a biologia está indo, né? O Cassirer questiona um pouco isso, mas certamente o Kant conhecia a biologia da época e já estava vendo transformações, tem muita gente que estuda isso, né? Transformações no âmbito da biologia, em que ela vai operar com uma perspectiva teleológica e sistemática, né? No sentido das classificações, né, de gêneros e espécies, né, e com a ideia de que há uma evolução na própria história da natureza, né, a teoria da evolução, né, justamente por isso que se faz a ligação. É como se houvesse aí uma finalidade, quer dizer, os organismos foram evoluindo, né, de organismos mais simples até chegar no ser humano. Isso, é que assim, eu já vi gente falando mais dentro da filosofia francesa, mas que parte do nascimento da razão moderna que vem com o iluminismo é justamente na biologia desse pensamento que começa a classificar, que é uma novidade mesmo, né? Porque antes não se pensava dessa forma, em que se classifica por gênero, subgênero, espécie. Na verdade, isso já tinha no Aristóteles, a classificação. Tá. O que é novo, mas também a noção de finalidade já tinha. Então, o que é novo é a física matemática, a junção de matemática com física. No campo da biologia, bom, certamente há inovações importantes, mas eu não saberia te precisar, assim, mas eu sei que mesmo o Cassirer, quando faz essa construção, né, essa questão dos gêneros e espécies, né, isso começa lá com os gregos, né? Não é o Sócrates é o homem. iluminismo, assim. Não. O que há é um avanço, né? Um avanço muito grande, no sentido de conhecimento de novas espécies, enfim, o conhecimento vai avançando. Mas, enfim, depois a gente tenta localizar assim, essa informação para entender melhor qual a novidade exatamente. E essa faculdade, então, de reflexão, ela, por um lado, né, nos faz pensar, então, né, nisso, numa perspectiva teleológica e super sistemática da natureza, que eu vou falar um pouco depois, quer dizer, que vai além do que a física é capaz, digamos assim, do que o conhecimento lastreado no empírico é capaz, né? Ela também seria, quer dizer, quando a gente, digamos, vê uma obra de arte, né, ou escuta uma música, né, por que a gente gosta, né? O Kant também passa pela reflexão, né, de alguma maneira, mas passa de uma maneira diferente, né, por isso que ele vai dividir em 2 tipos, né, de faculdade de julgar reflexionante. Mas é como se houvesse ali também, né, uma finalidade estruturando, né, o que o artista está nos dizendo, né, comunicando de um ser humano para outro ser humano, né, de uma certa maneira. O Kant vai falar que o que atua na faculdade de julgar estética é um livre jogo de entendimento e imaginação. Quer dizer, como se a gente tivesse ao mesmo tempo, quando a gente ouve uma música, por exemplo, ou vê uma obra de arte no museu, ou vê um filme, né, se a gente considerar o cinema como uma 7ª arte, é como se a gente está pensando e ao mesmo tempo usando a imaginação, né, como se as duas coisas viessem juntas. Por isso que o modo como você articula, por exemplo, né, no filme, né, as cenas com as músicas, né, com os sons, né,
é um modo de despertar as duas faculdades em nós de uma maneira que o Kant fala, as regras que regem esse jogo, nós não sabemos quais são. Né? Não são regras como aquelas do entendimento, que são regras precisas. Vamos dizer, é como se o Kant fosse abrindo o terreno, né, em âmbitos da subjetividade humana, e vendo que alguns, né, seguem uma certa lógica que a gente não consegue realmente decifrar, digamos assim. Tem um certo mistério. Enfim, na parte do sublime, que, né, a gente provavelmente não vai ter tempo de ver direito, né, eu falei isso uma vez no congresso, né, até usando o tradutor francês da crítica da faculdade de julgar, né, o Alain Renaud, que ele mostra como tem uma discussão na época, né, contrapondo a razão e o irracional. Né, o movimento romântico vai ter muito dessa contraposição, né, entre natureza e racional, e depois no século XIX, né, Schopenhauer, Nietzsche, né, que tem muito essa coisa. É como se o Kant estivesse tentando abarcar até mesmo o irracional dentro do sistema racional dele. Né? Então parece que o Kant está fazendo um esforço, isso eu acho muito interessante, nesse movimento com a terceira crítica, de abarcar domínios da subjetividade que tinham ficado de fora até ali. Né? Então ele está ampliando a capacidade de explicar o ser humano, né, através da sua filosofia. Então, nesse caso, né, a gente vê como as coisas são menos exatas, né, menos precisas do que a gente viu no âmbito do conhecimento teórico. Então, no caso do juízo estético, né, quando a gente fala, né, quando eu falo a luz é verde, para vocês está claro que a luz é verde, certo? Agora, se eu disser, bom, vejam que bela representação gráfica, né, algo do tipo, né, com razão vocês vão divergir de mim, né? Mas se a gente tivesse aqui um quadro do Van Gogh, eu dissesse que é belo, né, eu ia supor que vocês concordariam comigo. Só que essa pressuposição de concordância é um outro tipo de pressuposição de concordância. E é claro, né, que a gente vai falar sobre isso também, as pessoas concordarem entre si sobre a beleza de uma obra de arte, por exemplo, elas têm que ter sido preparadas para isso, elas têm que ter tido uma educação tal, que conheçam um pouco de história da arte, né? Aliás, uma coisa que só fez crescer de lá para cá, né? Porque para você gostar de arte contemporânea, por exemplo, né, muitas vezes você, né, tipo aquela série de... Entendeu o rolê que está acontecendo desde o dia. Exato, tipo aquela, como é que é o urinol do Duchamp. Para ver aquilo como obra de arte, você tem que saber, né, todo o contexto em que aquilo se serve, senão você vai falar, esse cara enlouqueceu. Né? Enfim. Tem gente que até hoje, tipo, reclama da Tarsila, né, do Bacuru. Sim. Até hoje fala, não é arte. Sim, sim. Não, tem gente que não tolera a arte contemporânea, né? O próprio Heidegger, né? Ele fala que o poeta era o Hölderlin, né? Passou dali, dá a entender que a arte mais recente não... Bom, então são essas duas coisas, né? A reflexão sobre a arte, né? Ou a reflexão que está, digamos assim, implícita na arte, e a reflexão sobre a natureza enquanto conforme a fins, né? Enquanto dotada de finalidade. Aí na estética, né? Das duas, ele vai seguir, né, o modelão, que é analítica e dialética, como tinha na crítica da razão pura, que a gente viu, como tem na crítica da razão prática, tem aqui. Então, mas só que ele divide em duas subfaculdades, né? Então, estética e teleológica, e aí ambas têm uma analítica e uma dialética, né? E ambas têm uma doutrina do método. Só que a doutrina do método aqui, ela é um apêndicezinho que está dentro da dialética como uma pequena seção, né? Não tem um lugar tão importante, a gente justifica isso lá e tal. Aqui ela vem como uma terceira divisão mesmo, né? Então tem a analítica, a dialética e a doutrina do método. E aí tem, né, o prefácio e introdução, e tem um texto que o Kant tinha feito como introdução para a obra, mas que ele não publicou. Ele deixou de lado, ele publicou uma introdução menor, supostamente, né, mais clara, que é o texto que vocês
você vai apresentar seminário, e deixou de lado. Então esse texto ia ser publicado depois, né? Mas as edições mais recentes da Crítica da Faculdade de Julgar já incorporam essa primeira introdução, ou no final, ou no começo, né? A gente colocou no começo, porque passou a ser um texto muito estudado, porque o pessoal, enfim, né, os estudiosos viram que tem coisas que o Kant fala ali que ele não falou na outra, né? Então acaba dando pistas também para entender o sistema, né? Então é um texto importante, mas eu coloquei a outra, que é a introdução que o próprio Kant, né, deu à obra, que, vamos dizer, compõe, né, de fato a obra definitiva. Antes de citar o Cassirer, eu vou passar para o próximo slide, que eu vou citar algumas passagens do Cassirer, que eu acho que são interessantes. Eu falei isso na última aula, né? Como a nossa ideia é chegar ao Cassirer, né, entender um pouco do pensamento dele também, claro, vai ser algo um pouco superficial, mas a gente vai ter uma aula com o professor Rafael Garcia, que é especialista no Cassirer. Eu estou me centrando mais na leitura do Cassirer, na aula passada e nessa, para a gente ver como ele, de fato, vê o Kant, né? Que é aquilo que eu coloquei como proposta do curso, né? Kant sobre as lentes de Cassirer. Então, por isso que eu estou me baseando mais nele na aula passada e nessa. Aqui eu fiz um outro slide também, esse um pouco mais, acho eu, né, um pouco mais claro do que aqueles que eu costumo fazer. Tentando, de uma maneira mais simplificada, mostrar por que a faculdade de julgar poderia ser um meio termo, né? Ou poderia, de alguma maneira, facilitar o entendimento, né, da nossa compreensão de como funciona, né, de como funcionam as faculdades humanas em suas relações, né? Porque havia uma separação muito forte entre razão teórica e razão prática, né? A razão teórica, conhecendo a natureza, né, olhando para os objetos de um ponto de vista, né, do juízo determinante e, segundo, né, no que diz respeito aos acontecimentos no tempo, segundo uma causalidade mecânica, né, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, e a razão prática supõe uma outra causalidade, que é a liberdade, a possibilidade do ser humano, né, iniciar uma nova série de causas no mundo por liberdade, por espontaneidade, sem estar seguindo uma causa anterior, né? Aquele problema que a gente viu que é o velho problema, né, da liberdade, né? Quer dizer, se tudo, mesmo no âmbito da teologia, né? Quer dizer, se Deus vê, né, tudo que já foi, tudo que vai ser, né? Então já está tudo pré-determinado, como é que o ser humano tem livre-arbítrio, né? Um velho problema, né, que se coloca nesses termos na discussão moderna e contemporânea, né, depois dos positivistas, enfim, o próprio, mesmo neopositivismo do século XX, né, vai colocar essa problemática, o behaviorismo da psicologia, né, o comportamento humano ele é causado como qualquer outro fenômeno da natureza. Então, assumir a liberdade, né, seria impossível. Então, é um problema filosófico típico, sem solução, né? Mas o Kant propõe essa solução, mas do modo como ele propõe, há um hiato. Tanto é que a principal crítica do Hegel, né, o grande foco é esse, né, separar moral e natureza. Né, então, e portanto o ser humano e a natureza. Bom, o próprio Kant está preocupado com isso, né? Por isso que ele vai fazer essa outra crítica, que é uma crítica que tem muita, na última aula eu mostrei isso, é a que tem mais repercussão nos grandes filósofos e escritores da virada do 19 do 18 para o 19. Né? O Fichte, o Schelling, ele cita o Goethe e o Schiller, eu até brinquei, né, que ele estava usando o Goethe como argumento de autoridade, e falei, bom, né, no caso do Goethe, tudo bem, vai. Né, ele está citando, o Goethe é o maior herói, né? Se o Kant é um herói, né, o Goethe é o maior herói da cultura alemã. Né? Então ele citar o Goethe falando do Kant, né, e o Goethe fala justamente, por isso que o Cassirer foi buscar, o quão bela é a estrutura do livro. Quer dizer, como se harmonizam a estética e a reflexão sobre a natureza. É justo aquilo que todo mundo acha difícil de entender, o Goethe achou mais sensacional, né? Foi a citação que eu fiz na última aula.
Então, o próprio Kant está preocupado com isso. Então, vejam. Então, o que a razão teórica e a razão prática têm em comum? A razão teórica está pensando no fato da ciência, está tentando explicar o fato da ciência, especificamente da física matemática, portanto, da matemática e da física. Ela produz um juízo teórico que determina objetos. Sempre lembrando, objetos são fenômenos, não coisas em si. Um juízo do tipo SEP, vou dar exemplo aqui na luz verde. Então, ela faz isso. A razão prática lida com o fato da moral e, por meio de juízos práticos, determina ações humanas. S deve ser P, quer dizer, fulano deve ser assim, deve fazer isso, fazer aquilo. Então, são âmbitos diferentes, estruturas diferentes, modos diferentes de determinar, porém, ambas operam por meio do juízo. Ou seja, tudo que o ser humano faz envolve juízos, ou, em outras palavras, envolve linguagem. Não dá para pensar o ser humano sem a linguagem. Um pouco isso, quer dizer, aí já está também, a gente poderia ver o germe da filosofia da linguagem, que começa também no século XIX, o chamado linguistic turn, que é mais para o final do século XIX, muita gente explica a partir do Humboldt, do Raman e do Herder. O Herder, com quem o Kant, inclusive, já dialoga. Então, já tem um modo de pensar a linguagem que está surgindo ali. A gente leu recentemente no grupo uns textos do Taylor sobre o Heidegger, que ele fala da linguagem, ele vai lá para trás também, ele pega esses autores, então, que estão ali em diálogo com o Kant. Então, no fundo é isso, quando ele fala de julgar, a gente tem que lembrar que ele está falando da linguagem. A linguagem perpassa tudo. Claro, mas o Kant, essa é a diferença, da filosofia da linguagem, vai tematizar a linguagem, não vai pensar em termos de faculdades subjetivas. Para o Kant, a linguagem, ela de alguma maneira exprime instâncias mentais, instâncias subjetivas, que são constituídas de tal e tal maneira. A filosofia da linguagem faz, digamos assim, entre aspas, o mesmo só com a linguagem, deixa para trás essa ideia de uma mente, de uma constituição subjetiva, enfim, um pouco essa a mudança, No Kant você claramente ainda tem um sistema de faculdades, embora seja uma questão, alguém perguntou, foi você que perguntou da questão? Não, quem que perguntou da linguagem? Acho que foi o Rafael, ele estuda a questão da linguagem no Heidegger. Enfim, só que é um jeito diferente que a gente tem de pensar, por meio da linguagem, a natureza e a experiência estética, que é uma experiência que acompanha o ser humano também desde tempos imemoriais. A gente sabe dos achados arqueológicos, as pinturas rupestres. Então, a arte também é uma coisa que acompanha o ser humano praticamente desde sempre, como a moral, como o conhecimento, como uma certa metafísica. Ele está tentando organizar tudo isso e ver qual é o âmbito de validade que cada uma tem. A grande preocupação do Kant é isso. Para o que vale isso aqui, onde vale, como vale, o quanto vale. Por que um vale mais em termos de objetividade do que o outro? Esse tipo de questão que orienta o pensamento dele. Bom, então, de certo modo, é como se ele estivesse dizendo, olha, a faculdade de julgar é mais importante do que eu achava até aqui. Porque antes ela estava como que dentro da razão teórica e da razão prática, como modalidades de juízo específicas a cada domínio. Agora ele está dizendo, não, na verdade, essa capacidade de julgar que nós temos, ela não se limita só àquele âmbito e a esse. Ela se espalha para outros registros. Ou seja, a linguagem, e nós enquanto seres pensantes e falantes, a gente não se resume a conhecimento e moral. Que o Kant já pensava na arte, como eu mencionei na última aula, ele já pensava, ele já tinha uma ideia de talvez fazer uma crítica do gosto. O que não estava muito nos planos era o juízo teleológico. Então o Kant tinha essa questão do gosto na cabeça, ele precisaria dar algum lugar para isso, então ele já tinha essa preocupação.
Bom, e o Cassirer tenta mostrar por que as duas coisas estão articuladas em função da história da filosofia, da história da metafísica. E aí ele vai mostrar, enfim, uma vez que ele percebe isso, ele vai dizer quais outros âmbitos, então, em quais outros âmbitos nós operamos a partir da faculdade de julgar sem recorrer a princípios objetivos científicos, né, sem aqueles princípios que funcionam necessariamente por um certo campo de fenômenos, e sem os juízos práticos, que não se trata de dever ser aqui, né, não se trata de... Né, um artista não faz uma pintura, não. Ele não cria porque é obrigado a criar. Né? A gente vai no museu, vai no cinema, não porque a gente é obrigado a ir. Né? A gente vai porque quer ir. É um outro tipo de registro das nossas atividades. Né? E a mesma coisa, segundo ele, né, uma função parecida, claro, né, isso pode ser questionado, evidentemente. O Cassirer tenta mostrar como tudo se harmoniza, o que ele tenta fazer. Quando a gente reflete sobre a natureza, né? Quando a gente vê um pôr do sol, né, e fala, nossa, porque também tem isso, né? Aí é que está, a gente vai ver o gancho. Por que as duas coisas também se ligam? Né? Quer dizer, do ponto de vista do juízo é isso aqui, mas do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista das sensações, sentimentos e tal, é o sentimento de prazer que é próprio desse âmbito, o prazer estético. Ele está presente também na contemplação da natureza. O belo não é só o belo da arte, é o belo também da natureza. Isso vai articular as duas coisas também. Né? Não tinha mencionado ainda, mas a gente vai ver no... Então, assim como a gente vê um belo pôr do sol e, sei lá, né, naquele momento, e pensa, né, como pode haver tudo isso, né, se não foi uma inteligência maior que criou o mundo, né, uma viagem qualquer nesse sentido. Ora, isso é natural, faz parte do ser humano fazer isso. Né? E nós temos uma faculdade que nos leva a fazer isso. Né? A explicação do Kant é sempre essa. Então, vão ser tipos diferentes de juízo. No teleológico, o Kant vai dizer, nós fazemos um juízo, claro, a gente afirma, Deus criou o mundo e tal, a gente não formula como deveríamos. Né? Porque o correto seria dizer, é como se Deus tivesse criado. É como se... Né? Isso eu posso assumir. E posso partir do princípio que outros seres humanos também assumem isso quando vê aquele mesmo pôr do sol, por exemplo. Né? Mas não dá para dizer que Deus está ali atrás, de fato, colocando o sol ali daquele jeito, pintando aquela cena daquele jeito. Eu posso especular e partir do princípio de que é como se Deus tivesse colocado o sol ali para eu ver daquele jeito. Né? E na estética, né, embora também tenha esse elemento, né, mas quando eu afirmo aí no juízo propriamente estético, né, esta lousa é bela, né, no caso seria um juízo estético inválido, né, é um entre aspas, porque esse ele não diz respeito ao objeto. Eu não estou, quando eu colo, né, o predicado verde ao objeto lousa, eu estou estabelecendo uma conexão de valor objetivo. Ou seja, está no objeto a cor verde, embora o objeto seja constituído por nós, como a gente viu lá atrás, mas constituído por meio da intuição no espaço, então, e no tempo. Né? Então tem uma objetividade aqui, a lousa é verde. Quando eu falo isto é belo, esse não se refere à coisa mesma, não é a coisa em si, não se refere ao próprio objeto. É um subjetivo mesmo. Então, o que eu vou sugerir? É como se ele estivesse agora colocando um terceiro nível. Né? Tem o subjetivo objetivo, um subjetivo intersubjetivo e o subjetivo subjetivo. Porque esse subjetivo é subjetivo, mas ele está supondo como comum aos seres humanos. Então eu falo é belo, mas eu tenho a expectativa de que você vai concordar comigo. Ele tem uma certa universalização. Ele tem uma certa universalização. Por isso que ele vai usar um conceito que é os sensus comunis, né? Que é essa ideia de, vem daí a palavra senso comum, né? Não é o que a gente entende por senso comum, né? Como se fosse de fato um senso que é comum no sentido de captar, por exemplo, né, a beleza de um objeto, de uma paisagem. Né, então, essa terceira crítica tem um monte de ideias assim que apontam para o futuro, em vários âmbitos, assim, é muito interessante. Né? Tanto é que tem muitos críticos de arte, por exemplo, no século XX, que usam o Kant,
tem muita gente que aproxima a biologia do posterior, né? Tem muita coisa aqui que vai impactar, ou que a gente pode ver como apontando numa certa direção que vai ser seguida depois. Até para pensar, por exemplo, né, essa questão dos sensos comuns, a ideia de uma intersubjetividade, né, no próprio âmbito político, essa ideia pode ser usada. Hannah Arendt, o que ela faz? Ela usa o juízo reflexionante para pensar a política. Porque ela não pode mais pensar a política a partir do imperativo categórico. Tudo bem, pode pensar a ética, né, até do ponto de vista do imperativo categórico. Então muita gente retoma, né, algumas ideias do Kant para pensar. Mas a Hannah Arendt propõe usar o juízo reflexionante para pensar a política. Né? Eu acho que eu li um texto da Arendt com o Bruno no pensamento kantiano. Provavelmente. Mas não lembro de porque não foi ela que eu escolhi de trabalho, então ficou disperso na minha mente. Mas é por aí a atualização que ela faz. É uma ideia interessante, assim, que eu saiba uma coisa original dela. De usar o reflexionante não no âmbito da estética, mas no âmbito da política. Né? Porque também é um campo, né, embora o Kant tenha uma maneira de pensar a política a partir do imperativo categórico, né, no âmbito ainda do dever, quer dizer, um direito ideal e assim por diante, né, a prática política, a prática histórica não funciona desse jeito. Tanto é que o próprio Cassirer, né, a gente viu, ele sugere, né, que o Kant está pensando ao mesmo tempo, estava pensando e continua pensando, não só uma teleologia da natureza, mas uma teleologia da história. Por isso que ele prepara o terreno, de alguma maneira, também para o idealismo, para o Hegel, né? Ver uma história concatenada, caminhando numa certa direção, que é exatamente como o Hegel e o Marx vão ver a história. Né? Então, é um âmbito que também pede um outro tipo de juízo, percebe? Não adianta só olhar para a história, né? E para as práticas políticas a partir do imperativo categórico. Né? Porque aí eu fico dizendo, bom, está errado, deveria ser assim, né? Mas está longe de ser assim, né? E aí, para pensar uma atuação mais efetiva e tal, tem que ter uma elasticidade que o juízo reflexionante dá, que o juízo prático, tradicional, né, típico, não dá. Bom, aí agora vamos para o slide mais complicado, que é o último. Eu trouxe de volta dois esquemas anteriores. Um é justamente o subjetivo. Eu coloquei em outros termos aqui, não coloquei intersubjetivo, mas poderia ter colocado. Acho que a resposta que eu te dei agora foi melhor do que... Porque aqui eu coloquei subjetivo, universal, verdadeiro, porque antes eu tinha colocado esse subjetivo individual, que está muito fraquinho aqui, né? O Ricardo até brincou, não faz em amarelo, porque não... Subjetivo individual, opinião, sensação. Então você tem um âmbito que é o subjetivo mesmo, né? Mais no sentido estrito, em que as sensações são diferentes e cada um pode formar uma opinião sobre as coisas. Tipo quente e frio, por exemplo. Posso estar sentindo calor e a outra pessoa está sentindo frio. Isso é muito comum, né? A gente, puxa, eu estou com calor, a outra pessoa fala, pô, eu estou com frio, né? Uma série de razões. Alguém acabou de tomar banho, né? Então saiu do banho, está com frio, né? Então a sensação varia, né? E a gente forma opiniões também diferentes sobre assuntos. Eu gosto mais da cor verde, eu gosto mais da cor azul, né? Opiniões diferentes sobre cores, por exemplo. Né? Aí é o gosto também, no sentido, porque tem o gosto, que é um tema aqui da faculdade de estética, o gosto que eu posso supor que o outro também tem, no caso da obra de arte, mas tem o gosto que eu sei que é variável. Né? Então, sei lá, eu gosto de camarão, né? Tem gente que não gosta, eu gosto. Coisas desse tipo. Né? Até a Georgia Cecchinato, que é professora na UFMG, ela propôs uma reflexão interessante um dia no Happy Hour, em que ela propôs pensar a gastronomia na chave do juízo de gosto universal, intersubjetivo. Né? Ela é italiana, né? Então conhece bem, né, comida, então ela queria dizer que algumas coisas você pressupõe que o outro tem que gostar, não pode não gostar. Sabe aqueles casos limite assim que a gente fala, pô, eu não entendo como você não gosta disso, né? Então ela tentou, né,
propôs, assim, super interessante e tal, mas todo mundo ficou meio com uma pulga atrás da orelha, né? Porque é difícil, né, estabelecer um padrão na gastronomia análogo ao da arte, mas, né, enfim, muita gente aproxima, né, a arte e a gastronomia, né, como se fosse uma coisa, tem crítico de gastronomia, tem crítico de arte, né, enfim. Mas, a princípio, né, esse gosto de comida é mais subjetivo, né. Mas isso mostra, né, que você pode pensar graus aí, né, de maior ou menor universalidade. Vai ter a ver com fatores culturais também, né, tem culturas que comem certas coisas, né, tem lugares, né, que comem carne de cachorro, coisa que pra gente é assustador, né, enfim. Mas então você tem um nível que é individual, né, pessoal, e tem esse intersubjetivo aí, que teria uma certa universalidade, mas que não se confunde com a objetividade, porque não está no objeto. Agora, o que eu procurei mostrar primeiro, né, que o Cassirer, ele faz muito isso, né, ele vai tentando replicar o esquema, né, para mostrar como o Kant está sendo coerente nos movimentos que ele faz, né. Então, aquilo que ele fez para a ciência, que ele fez para a moral, ele vai fazer aqui agora, partindo de uma certa concepção metafísica da qual eu falei na última aula, né, que vem da história da filosofia, começa lá com Aristóteles, passa pelo Plotino e chega na modernidade. Mas ele já estava pensando nisso na crítica da razão pura, né? Lembrem-se, né? Então aqui o que está em verde eu acrescentei de novo. Esse esqueminha aqui eu trouxe de um slide, lá pelo slide 17 mais ou menos, eu peguei um slide lá das nossas primeiras aulas, né? Que eu tinha feito esse esquema aqui. Sensibilidade, entendimento e razão, né? Então, o entendimento aplicado à sensibilidade constitui, né, os juízos de experiência, o conhecimento científico, etc. Aqui, o Cassirer volta ao tema que eu tinha mencionado, juízos de experiência e juízos de percepção. Porque o juízo reflexionante, de certo modo, ele vem ocupar de uma maneira mais apropriada, dentro do sistema, o lugar que o Kant pensou em atribuir para o juízo de percepção nos prolegômenos, que era para dar conta de um aspecto justamente, né, da nossa relação com o mundo, que tem um certo grau de objetividade, mas não tem tanta objetividade como o juízo de experiência. Então, né, quer dizer, ele já estava tentando achar um nível intermediário de juízo, na própria relação com a sensibilidade, que não é nem o individual, nem o universal da ciência dura. Ele já estava com essa ideia, né, preocupando ele. Bom, e, evidentemente, né, esse outro nível supõe um emprego da razão na sensibilidade. Né? Quer dizer, o entendimento é como se fosse uma faculdade mais mecânica, assim, né, de aplicação direta à experiência. Então, a gente pega o sentido da palavra entender, né? Quer dizer, a gente entende. A gente olhando, a gente já vai entendendo. Interessante a noção, eu pensando aqui, né, a noção de compreensão do Heidegger, ele também, eu acho, tenta criar uma noção de compreensão que abarca tudo isso. É uma compreensão pré-teórica. Né? O juízo de percepção, né, essa ideia, tudo isso sugere o quê? O Kant está tentando se mover, né, para fora do âmbito estritamente teórico e encontrar outras formas de compreensão do mundo que não estão ali abarcadas. Né? Então ele está se movendo nessa direção. Mas, né, então, ele já estava pensando lá, bom, a razão, ela tem um uso lógico em que ela está vinculada ali ao entendimento. A gente está só desenvolvendo raciocínios, né, silogismos cada vez mais complexos, a partir de juízos determinantes empíricos, para criar as teorias que explicam aqueles fenômenos a partir dos conceitos puros do entendimento, que dão leis, que dão regras a esse modo de conhecer. Né? Então a razão ela tem uma função em que ela está, por assim dizer, subordinada ao entendimento, vinculada ao entendimento. Né? Ela assessora o entendimento, digamos assim. Só que, com esse mesmo procedimento, que é o uso lógico, ela automaticamente ela extrapola o âmbito da experiência. É uma tendência natural, segundo Kant. A gente tem essa tendência natural a extrapolar. Na medida em que a gente vai conhecendo o mundo
de uma maneira válida, a partir da teoria científica, a gente tem uma tendência a extrapolar esse âmbito e começar a cogitar explicações que vão para Deus, alma, né? Uma tentativa de compreender o mundo. E aí tem um limite, né, que o Kant está tentando estabelecer entre o que de fato pode e o que não pode. O que a razão pode e o que ela não pode. Só que, digamos, ele não está satisfeito com o modo como ele deixou isso arranjado lá na primeira crítica. Porque lá parecia assim, olha, até aqui é ciência, a partir daqui é ilusão. A partir daqui é ilusão metafísica, né? Que seria esse uso puro da razão. Então ela vai projetar ideias por trás do mundo sensível, para explicar o mundo sensível. Então ela tem uma fronteira rígida que separa ali, né, o entendimento atrelado, né, o uso atrelado ao entendimento, né, que é uma certa sistematização, e aí ela salta para fora. Né? É como se agora ele estivesse dizendo, olha, não tem um salto, você tem um movimento progressivo em que ela vai se descolando, mas uma parte desse movimento, na verdade, ainda não é essa ilusão puramente transcendente. De fato, é um uso que, indo além do entendimento, nos ajuda a compreender o mundo, nos ajuda a pensar o mundo, a refletir sobre o mundo. Então, é como se ele tivesse colocado aqui uma zona intermediária entre o conhecimento científico e a pura ilusão metafísica. Uma zona intermediária cujo princípio ele está analisando agora. O que dá, digamos assim, a plausibilidade, a razoabilidade desse uso. Porque a razão, no sentido amplo, ela abarca tudo, né? Dentro desse meio termo está aquela ideia de pensar como se... Isso. Né? Aí entra... Esse é o papel que o Kant está atribuindo agora para a faculdade de julgar, né? Quer dizer, então ele, para dar conta dessa região intermediária, digamos, ele não estava satisfeito com o modo como isso estava arranjado, ele coloca aqui, eu já tinha colocado lá no começo, né, a ideia do uso regulativo. Ele já fala em uso regulativo na própria crítica da razão pura. E uso regulativo é isso. Né? O Kant usa já a expressão como ser lá, só que ela não aparece tanto. Mas ele já tinha isso em mente, só que ele ainda operava nesses dois registros, ciência e metafísica. Que explica até a visão do Cassirer de ver uma evolução, uma coisa que junta o sistema de melhor forma. Eu acho que dá, né? Quer dizer, faz sentido pensar dessa forma. Então o Kant já estava com isso, né? Ele estava pensando, mas ainda não tinha arranjado um jeito satisfatório, né, e aqui ele encontra esse modo de fazer, né? O Nietzsche brinca, né? Eu já falei algumas vezes, né? O Kant ele encontra um problema e ele inventa uma faculdade, né? Um inventor de faculdades. Parece, né? Bom, e agora? O que eu faço? Vou inventar uma nova faculdade. E o Nietzsche leu, acho que a primeira obra do Kant que o Nietzsche leu foi a Crítica da Faculdade de Julgar. Ele fez uma leitura o joveníssimo Nietzsche, em 1868, se não me engano. Ele leu a Crítica da Faculdade de Julgar, teve um impacto em algumas anotações sobre isso, mas ele tinha muita influência do Schopenhauer, né? Então ele vai caminhar mais tem um filósofo português, Antônio Marques, que influenciou um tanto a minha tese de doutorado, eu usei bastante, que usa isso para mostrar como tem uma certa continuidade do Kant no Nietzsche, assim, uma leitura polêmica e tal, né, que eu assumi. E a leitura da terceira crítica teria um papel importante nisso. Mas enfim, né, são parênteses. O fato é então que, né, o Kant atribui então à faculdade de julgar esse princípio. Né? E qual que é esse princípio? O princípio da finalidade. A Zweckmäßigkeit, a conformidade a fins. Porque uma coisa é simplesmente eu falar, né, de onde nós viemos? Tem que ter um criador. Ponto. Né? Eu estou só pensando assim, tem que ter alguém que criou o mundo. Né? Isso é muito amplo, né? Outra coisa é você, estudando a própria natureza, observando a natureza, como na biologia, classificando gêneros e espécies, fazendo uma teoria da evolução, claro, é posterior, mas é você perceber, olha, tem indícios, né? Acho que eu falei isso para você aquele dia, tem indícios de que a natureza opera assim.
Não tem fatos como na física, mas tem indícios. É como se a natureza desse indícios de uma inteligência que está orquestrando isso daí. Só que uma inteligência que eu não posso assumir como dada. Intelecto, né? Algo como intelecto divino. Uma providência. A gente usa muito a palavra providência agora. No sentido de providência divina, né? Mas, quer dizer, como se fosse algo escrito na natureza, mas que nós não conhecemos. Né? Então nós, assim como as leis da física, né? Nós, de certa maneira, usamos os princípios para regular os fenômenos, aqui é um princípio que não tem o mesmo grau de objetividade, mas que também ajuda a compreender. Quer dizer, eu posso formular boas teorias científicas munido dessa hipótese. A gente poderia pensar que, de certo modo, a própria ciência posterior, né, confirma um pouco essa intuição, né, porque não se fala mais, né, num conhecimento absoluto no âmbito da ciência. Mesmo na filosofia da ciência, claro, há muitas divergências, tal, tem posições mais realistas, menos, né, pragmatistas, mas não se fala uma verdade absoluta, né, até porque no âmbito da física vai surgir o Einstein, né, cuja teoria, em muitos pontos, colide com a de Newton. Né. Já se a gente pensa por esse ângulo, né, a ciência opera muito assim. Né? Ela elabora hipóteses em que não interessa tanto se a hipótese é mesmo verdadeira. Importa se ela explica bem os fatos. Né? Então os cientistas operam muito assim. Né? Formula uma teoria, se ela explica bem, permite intervir bem num determinado fato, né? Por exemplo, na medicina. Né? A medicina não é uma ciência exata. Né? Quantas vezes a gente vai num médico, ele fala uma coisa, você vai no outro e fala outra. Né? Um quer operar, o outro fala que não precisa operar, por exemplo. Né? Aliás, é um dos exemplos mais polêmicos hoje em dia. Assim, né? Claro que tem alguns casos em que há um grau maior de objetividade, em outros menos. Percebe? Quer dizer, a ciência ela opera dentro dessa margem. O Renato Kinucci, ele sempre, ontem mesmo ele postou uma coisa no Facebook, ele trabalha muito com a noção de probabilidade, né? Que a ciência opera com probabilidades. É um jogo. Então você aposta na teoria. E aí pode ser bem sucedido ou não, mas tem apostas mais seguras, tem aquelas apostas, né, tipo, né, Liverpool contra o Ibis de Pernambuco, né? Vai apostar quando você quiser, só vai pagar, né, 0,001 para cada R$1 que você apostar, é uma aposta muito segura. Mas tem apostas que são muito mais inseguras, né? A ideia é que o cientista ele faz apostas, mas ele faz apostas a partir de hipóteses que ele julga que tem boas chances de funcionar. Bom, então, aqui o que ele está mostrando, olha, o princípio de finalidade constitui uma boa hipótese, uma boa aposta, digamos assim. Mas é uma aposta. A natureza dá indícios. Então, mesmo no campo prático, quando ele fala em fé racional, né, ele fala da existência de Deus, e fala que é um postulado, ele não está dizendo que Deus existe. Mas ele está dizendo que é uma aposta que nós devemos fazer, no fundo. Né? Essa ideia de aposta, né, na questão da existência de Deus é interessante também. Né? O Pascal tem uma célebre formulação disso, né, que é melhor apostar que sim do que apostar que não. Enfim, eu não conheço tão bem o argumento, mas é a famosa aposta de Pascal. Né? Só que aqui ele está dizendo, olha, né, tem um campo aqui em que as apostas são apostas, mas são mais seguras, né? Se a gente operar com esse princípio. Então, isso abre um outro campo, né? Então, a partir do quê? A partir da história da metafísica, né? que já vem com essa hipótese desde Plotino, segundo Cassio. Lá em Plotino já está dada essa noção, e que vem rendendo frutos, porque a ciência, parte da ciência está operando assim. É isso que o Cassio mostra. Então, tem algumas coisas do Kepler, né? Não entendi muito bem também, porque, né, ele entra em alguns detalhes, mas ele fala do Kepler, compara com Newton. Então, os cientistas eles estão operando com hipóteses metafísicas, algumas funcionam bem, ainda que sejam hipóteses metafísicas. Né? Mesmo o átomo, né, até hoje, né, é uma hipótese, tem muita discussão sobre isso. É um modelo, né? Um modelo, exato. Fala-se muito em modelo na ciência. Né? Então, você tem modelos. A gente parte do princípio e aí, à medida que vai dando certo explicar os fenômenos a partir daquele modelo, vamos levando, né?
Se uma hora aparecer um modelo melhor, a gente troca. Né? Isso o Kuhn mostra, né, na questão de como as ciências mudam de paradigma. Né? Bom, então, a princípio, né, vamos dizer, essa explicação, né, ela nos conduz, no primeiro momento, ela nos conduz por mais, a partir de tudo que a gente viu, né, o próprio Cassirer, ele vai falar primeiro do juízo teleológico para depois vir para a arte, né, faz mais sentido esse movimento, embora o livro comece pelo estético e vá depois para o teleológico. Mas a gente é conduzido primeiro para o juízo teleológico. O Cassirer faz esse movimento e, de fato, né, por tudo que a gente viu até aqui, bom, a gente está adotando, né, faz sentido a gente encontrar o juízo teleológico ocupando aquele lugar. Aqueles textos históricos do Kant são antes de julgar? São. Por isso que o Cassirer mostra que o Kant também na história já está pensando nessa chave, né? Foi o que eu mencionei há pouco. Né? Já tem ali quer dizer, ele está começando, ele mesmo, ao pensar a história, está aplicando esse princípio, está percebendo que ele precisa, porque quando ele vai escrever sobre a história, né, são textos de ocasião, em revista, né, mas textos que tiveram muito impacto. Ele não está fazendo o sistema, né, ele está pensando questões da sua época, só que ele vai se dando conta de que isso não está bem organizado, quer dizer, ele está usando princípios ali que ele não explicou bem na crítica. Por isso que ele vai precisar de uma nova crítica, para dar conta. Não é só que os cientistas estão usando esse princípio de maneira bem sucedida, ele próprio, para pensar a história, precisa desse princípio, para refletir sobre a história. Né? Para refletir justamente numa chave teleológica. A gente viu como ele se contrapõe, embora seja influenciado pelo Rousseau, ele se contrapõe ao Rousseau, né, na questão do estado de natureza. Então, quando Kant pensa o estado de natureza, o estado de natureza dele é parecido com o do Hobbes. Né? O homem não é bom por natureza. O homem vai melhorar o progresso, e vai ser um progresso moral com a sociedade e com a história. Mas é um progresso ad infinitum, né? É uma tarefa infinita. Quer dizer que o homem melhorou brutalmente de tal época para tal época. Né? É um progresso lento, muito lento. A gente está vendo isso agora. Né? Por isso que, né, tem um certo otimismo iluminista aí, né, que vai ser muito questionado depois, né, sobretudo com o nazismo. Né? O nazismo foi uma uma ducha de água fria do otimismo iluminista, do otimismo positivista do século XIX, né? No país mais culto da Europa, né? E o iluminismo associa a cultura ao progresso. Né? No país mais culto da Europa, você tem a maior barbárie, né? Sei lá de quanto tempo histórico, talvez de toda a história, né? Em termos de matança calculada, né? Pela razão planejada, né? Um extermínio planejado. Então, foi uma ducha de água fria. Né? Então, por isso, esse otimismo, né, vai por água abaixo. Mas, se a gente pensar numa escala milenar, né, bom, vai se fazendo em altos e baixos e tal. Enfim, não vou entrar no mérito disso, mas o Kant já estava ele mesmo aplicando, né, a ideia de finalidade. Então isso leva a estabelecer, né, como estou tentando mostrar lá e aqui, esse âmbito intermediário, né, lá do ponto de vista, né, das faculdades, e aqui do ponto de vista da validade que tem o nosso julgamento. Né? Aqui a gente produz saber, aqui a gente está no nível individual opinando, ou manifestando gosto, por exemplo, né, por alimentos. Aqui a gente está produzindo um tipo de juízo que a gente acha que tem validade, que a gente acha que os outros vão concordar com a gente, nós temos boas razões para supor que vão concordar, é como se fosse um nível aí de plausibilidade, de probabilidade, sei lá, né? A gente não está mais operando só com verdade e relatividade, né, na opinião. Não é só ou conhecimento científico ou opinião. Tem um campo do meio aí que é constituído por graus de plausibilidade intersubjetiva, que supõe justamente, né,
cada vez mais a linguagem, comunicação, né? Então é isso, né? O Kant ele expande esse âmbito aqui, né? Ele precisa criar um novo âmbito, na verdade, né? Para a coisa não ficar tão... Por isso que faz sentido essa ideia de uma passagem, né? Quer dizer, entre as instâncias subjetivas, né? A coisa não estava bem harmonizada, digamos assim, né? O ser humano estava muito cindido em, né? Ou isso ou aquilo. Ele está tentando, de alguma maneira, dar conta aí melhor, né, de como a gente funciona de fato. Bom, e aí, só agora que eu vou chegar no Cassirer, já são 11h30. Ele vai para a faculdade de julgar teleológica, né, embora no livro venha primeiro a estética, mas pelo movimento que a gente está fazendo, que o Cassirer faz, ele vai primeiro para a teleológica, onde, o que acontece? Tem aí umas sutilezas que são um pouco mais difíceis de entender. Eu trouxe o texto do Cassirer para isso, assim, porque ele dá um exemplo, justamente quando ele fala do Kepler e do Newton, que eu acho que ajuda a entender. Porque tem, na verdade, a questão aí vai ser a questão das leis, de novo, né? A gente está sempre preocupado também com a questão da validade, né, e das leis que regulam o mundo, né, ou a nossa experiência do mundo. Então, tem as leis universais, que supostamente, né, ele com os princípios do entendimento na primeira crítica assegurou, né? Então ele ali dá conta de um certo nível de conhecimento da realidade sensível, um grau absoluto, digamos, né, de certeza, que seria basicamente a física matemática. Só que para baixo desse âmbito, você tem leis empíricas, generalizações que nós fazemos, por exemplo, no âmbito da classificação das espécies, né, que não são absolutamente verdadeiras ou universais ou definitivas. Porque você pode, por exemplo, criar, né, um conceito de uma espécie, abarcando uma certa quantidade de animais, por exemplo, né, e aí surge um outro que não cabe na sua classificação, você precisa criar uma nova caixinha. Por exemplo, o cisne negro, né? Todos os cisnes são brancos, até o dia que apareceu um outro de outra cor, né? Então, você não, aí sim você não tem como resolver o problema do Hume. Porque esse tipo de generalização, né, claro, né, no caso de você poder, bom, mas a gente já conhece todas as espécies que existem. A gente sabe que não, né? Ainda estão descobrindo animais que não se conheciam. Principalmente no mar, né? Mas em tese poderia ter... Bom, né, mas percebe, não é o mesmo tipo de conhecimento, né, que aquele que permite, por exemplo, calcular as rotas dos planetas, né? Não é matemático, é outro procedimento. Então são leis empíricas, então eu associei a biologia justamente, né? Então ele está, de certo modo, dando conta de um outro registro científico que não está bem abarcado ali. Acho que eu comentei, né, o Ricardo Terra, que foi meu supervisor de pós-doutorado, enfim, né, professor, amigo, ele lançou um livro de filosofia da ciência faz 2 meses, uma coisa assim, em coautoria com o irmão dele, que é bioquímico. Como se juntaram, filósofo e bioquímico, né, ambos muito experientes, né, e eles fazem uma divisão, né, ainda não li o livro direito, enfim, li algumas partes, fez aquela leitura dinâmica, né? Mas eles separam as ciências mais duras, assim, não lembro exatamente o nome agora, que eles dão, tipo física e a química, basicamente, pensando principalmente na física matemática, da biologia. E eles aproximam a biologia das ciências sociais, como justamente, né, por esse tipo de aproximação, né, de princípios heurísticos similares. Eu até brinquei, né, que eles têm um capítulo lá sobre pseudociências, né? Eu falei, tinha acabado de sair o livro da Natália Pasternak, vocês devem ter visto, que gerou toda uma polêmica. Quando eu vi o capítulo, eu falei, será que eles botaram psicanálise aqui? Vão entrar na briga e tal? Não botaram. Aí eu comentei com ele falou, foi um custo convencer meu irmão a não colocar. Meu irmão queria colocar. Mas enfim, né? Então eles pouparam a psicanálise e, ainda brinquei com ele também, ele deu um jeito de colocar o Marx lá no meio. Ele também deve ter
sem eu perceber, foi lá e colocou na hora das ciências sociais, né? No princípio de explicação da economia, do funcionamento da sociedade, tá? Mas aparece lá um exemplinho, né? Enfim, mas porque me parece, assim, que tem um certo viés meio positivista, assim, né? Mas isso me pareceu interessante, né? O modo como eles aproximam, né? Porque eu estudei filosofia da ciência há bastante tempo, né? Deve estar muito desatualizado, assim, porque é um âmbito em que tem, né? A ciência vai mudando, a filosofia da ciência vai acompanhando, né? Então eu estou interessado, assim, mas ainda não consegui tempo para ler direito. E aí, além de ter, digamos assim, num nível inferior, as leis empíricas, né? Que de alguma maneira tratam de fenômenos que, no nível mais amplo, são também regulados pelas leis da física, né? Então, vamos dizer, os organismos têm as suas leis próprias, né? Por exemplo, o funcionamento do organismo humano, né? Então, a medicina a biologia e a medicina vão estudar as ciências biomédicas, né? Ele segue regras próprias que não são as leis da física, são outras regras, mas é óbvio que ele está submetido às leis da física, né? Se você pegar um organismo humano e jogar no 10º andar, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, são leis que se sobrepõem, digamos assim, né? São vários níveis de regras de funcionamento que estão sobrepostos. E num nível mais macro, né, é isso que o Cassir aponta, é como se você tivesse leis que juntam leis, que colocam todo esse monte de regras diferentes, da biologia, da física, da química, enfim, coloca tudo isso num sistemão articulado. Mas esse sistemão também não tem o grau de objetividade da física. Então é como se a física, a matemática, ela cobre um certo setor da realidade, mas ela não consegue ir até o nível mais macro, nem descer para esse nível inferior das regras, por exemplo, que regem os organismos vivos. Então você tem vários níveis de regras, uma certa confusão ali, um certo caos, digamos assim, né? E a gente tem uma tendência, isso que o Kant está dizendo, uma tendência natural de sistematizar o caos, né? A gente faz isso com a nossa própria vida, né? A gente agenda as coisas, uma hora a gente fala, não vou dar conta de tudo isso, né? A gente começa a falar, não, isso eu vou fazer tal dia, isso eu vou fazer tal dia, né? A gente tenta sistematizar o caos da nossa própria vida. Porque nós temos faculdade de julgar, né, diria o Kant. A gente está fazendo isso, a gente está tentando sistematizar a bagunça. Então tem um certo caos nessa. E aí fica interessante, né? Eu pensei nisso. O Cassir não fala, isso também é 1918, né? O célebre experimento que confirma a teoria do Einstein, é 21, né? Enfim. Mas a própria física de Einstein se contrapor a de Newton, claro, representa uma ameaça para aquilo que o Kant construiu na crítica da razão pura em termos de fundamentação absoluta da física, porque a física está mais para cá do que para lá, né? A própria ideia de tempo e espaço é um problema. Exato, também, né? Então, isso abala um pouco os alicerces do que ele construiu lá. Mas essa ideia dá conta, né? Porque, veja, você colocou mais bagunça ali, né? Você bagunçou ainda mais a coisa. As geometrias não euclidianas fazem isso com a matemática também. As lógicas formais, depois as lógicas, sei lá, tem a lógica paraconsistente, né? Vários tipos de lógica, que a gente achava que era uma só, né? Então, o grau de confusão, o grau de caos, né, na articulação dos vários conhecimentos, ele só vai fazer aumentar depois do Kant. Mas, segundo o Kant, a gente tem essa tendência a querer sistematizar, e a mente humana funciona assim, tanto nós no dia a dia como o cientista. Então ele, claro, a gente poderia se perguntar se o cientista de hoje, no laboratório, tem esse tipo de questão na cabeça, talvez não tanto, né? O cientista da época, os cientistas da Kepler, Newton e tal, eles tinham, né, uma macro visão do universo, né? Falavam sobre Deus, quer dizer, eles tinham todas essas questões na cabeça, mas não necessariamente, né? Todo cientista está pensando na sistematização do caos, né, quando ele está fazendo ali o seu experimento. Mas, de alguma maneira, vamos dizer, está implícito, ele está buscando sempre sistematizar algo. Quando a gente faz uma pesquisa, mesmo uma pesquisa em filosofia, né, que você vai trabalhar um determinado texto, você
Você cria um objeto, no fundo, né? Um problema para trabalhar, você vai tentar sistematizar, né? É um pouco isso. Bom, eu vou terminar o slide, aí eu faço as citações que der tempo de fazer, porque eu já vi que não vai dar tempo de fazer muitas. Como é que o Cassirer vai... claro, de um lado, né, ele já mostrou que, no que diz respeito ao fato do qual Kant está partindo, é a história da metafísica. Então, Kant conhece a história da metafísica e ele sabe como a noção de finalidade vem operando desde Plotino. Isso foi o que Cassirer mostrou. Então, do ponto de vista do objeto, arte e reflexão sobre a natureza, né, via finalidade, a articulação já foi explicada no plano objetivo. Mas e no plano subjetivo? Como é que, né, essas duas coisas se juntam? Se juntam pelo sentimento de prazer. Isso tem a ver com o que eu falei há pouco do pôr do sol. Né? Segundo o Kant, a gente sente prazer quando a gente enxerga essa harmonia na natureza. Quando a gente enxerga alguma harmonia no caos, a gente sente prazer. Talvez esse é um ponto que a arte contemporânea vem quebrar, né? Ela vem fazer a gente sentir prazer no caos, né, muitas vezes. Experiências que desafiam, né, a nossa percepção, então, que nos perturbam. Né? Tem essa ideia da arte que perturba. Isso para o Kant não era concebível de fato, né, no século XVIII. Mas, a princípio, né, a arte ela provoca prazer, ela produz prazer por trazer alguma sensação de harmonia. E essa sensação também está presente ali. Então, o sentimento de prazer acaba servindo para articular, né? Vejam, né, muitos intérpretes, né, e críticos, né, como Schopenhauer e Nietzsche, né, falam, olha como Kant força, né, para juntar uma coisa com a outra. O Cassirer está fazendo um esforço contrário, né, e eu estou tentando acompanhá-lo nesse esforço, né, que é mostrar como tudo se articula. Né. De repente, o sentimento de prazer, né, o Kant tinha falado que sentimento não entra na jogada. Né. Justamente mudou a moral do Rousseau, porque não podia estar fundada no sentimento. O sentimento não podia ser pensado de maneira universal. Só que, já na crítica da razão prática, ele menciona numa nota de rodapé o sentimento de dever, o sentimento de respeito pela lei moral. Ele introduz ali, percebe? Ele faz umas gambiarras de vez em quando. Né? Ele fala, não pode ter sentimento, de repente aparece um sentimento numa nota de rodapé. Né? Para dizer, vamos dizer, como que, de fato, a lei moral age sobre... Quer dizer, então, a lei moral acaba tendo que despertar um sentimento no indivíduo, coisa que ele, a princípio, não podia admitir. Aparece uma nota de rodapé. Né? Aí a essa altura do sistema, de repente, aparece um sentimento como faculdade subjetiva com pretensões universais. Né? Porque eu espero que o outro tenha o mesmo sentimento. Então, né, ele faz uns truques aí, né, que, de fato, né, mas o Cassirer faz um esforço muito grande e muito bem feito, né, para mostrar como tudo vai se harmonizando. Isso que o Kant fala, né, da natureza, o Cassirer está aplicando a obra do Kant. Né? Ele está tentando sistematizar o caos, num certo sentido. Né? Quem está lendo o texto para fazer o seminário, né, tem que tentar fazer isso. Colocar harmonia no caos. Então, o sentimento de prazer, o mesmo tipo de sentimento de prazer que a gente tem quando a gente vê uma harmonia na natureza, é o sentimento que está presente na obra de arte, seja do ponto de vista do espectador, seja do ponto de vista do gênio, que é o criador. Né? O Kant tem uma concepção de gênio, como era comum, né, nas estéticas, né, nos pensadores, quando pensavam a arte. Né? Então tem uma certa noção de gênio, né, que muitos vão associar ao Goethe, né, imediatamente, que opera, né, tanto o espectador como o criador, com esse sentimento, joga com esse sentimento. E aí o que está em jogo não é mais uma propriedade do objeto, como eu disse, mas o efeito que a representação desse objeto tem sobre mim, produzindo prazer. Né? Então eu olho para uma pintura ou ouço uma determinada música, isso desperta um prazer em mim.
E esse prazer, claro, isso dá uma grande discussão, né? O que a gente pode considerar belo na arte e o que não, né? Bom, certamente se o Kant ouvisse as músicas de hoje, né, ele não ia gostar de nada, né? Sertanejo, rap, né? Eu gosto de rap, mas, enfim, são ruídos, né, para alguém do século XVIII. Mas como eu disse, né, porque a arte supõe um momento histórico, supõe uma série de coisas. Eu diria que qualquer coisa latino-americana não gostava. Possivelmente. Mas, enfim, seja como for, quando a gente discute música e tal, muitas vezes, né, hoje em dia, como a gente fala, você gosta disso, eu não gosto. Virou uma questão, muitas vezes, de gosto individual mesmo, né? Mas, quando um crítico escreve sobre um filme, que grau de objetividade tem essa crítica? Alguma pretensão de validade tem, quer dizer, ele está escrevendo para leitores que ele espera que vão entender aquilo, né, e que vão, talvez, concordar ou não, mas há uma certa... Que uma coisa circuncrista um meio, produz aquilo, que consome de melhor forma a arte, é um pouco isso. Sim, né? sim. Essa ideia de uma comunidade, quando o Kant fala de sensos comunes, ele fala de uma comunidade na qual uma certa... há um certo consenso, em vez de senso comum, um certo consenso, né, a respeito do que seja belo. Então, dado esse consenso, no interior dele, a gente vai poder discutir com alguma, porque senão, né, se a gente fica naquela chave do tudo ou nada, fica só ou conhecimento verdadeiro ou opinião. Então, a gente não se discute religião, não se discute política, né, como se costuma dizer, não se discute arte, não se discute comida, não se discute nada. Tudo é questão de opinião, né? Então tem um registro intermediário em que é o que a gente na maior parte das vezes faz, né? A gente está conversando sobre assuntos que não são ciência dura e a gente está trocando impressões, né? Sobre um prato de comida, sobre uma música, sobre um filme, sobre, né, um restaurante, sobre um bar, né? Sobre uma cerveja, né? A gente troca impressões. Então, entre o estritamente individual e o rigorosamente universal, há graus aí, né, há nuances. O Kant está tentando dar conta disso ainda numa chave, né, com uma pretensão assim, de abarcar as coisas e tal, mas que, se a gente, vamos dizer, relativiza um pouco, né, o todo do sistema, né, funciona, né, para pensar uma série de coisas. Então a gente pega uma coisa do Kant para pensar, né, como a Georgia fez com a gastronomia. Né? Vamos usar a noção do juízo estético para pensar a gastronomia. Pô, dá certo, não dá, mas é interessante. Né? A Hannah Arendt pega o juízo reflexionante para pensar a política. Né? Então, são chaves de leitura, né, de fato, que tem uma riqueza grande e que descrevem, né, de uma maneira interessante a experiência humana. E, enfim, acho que muito da filosofia a partir do Kant diz respeito a esse autoconhecimento da mente humana, né? Da mente redutor, talvez, com certeza, para hoje, né? Mas esse autoconhecimento do ser humano, né? Então, né, você pega, por exemplo, né, o Heidegger, né, que é o filósofo que eu estudo ultimamente mais, eu acho que tem, pelo menos nesse tempo, né, tem uma pretensão similar de explicar como funciona a nossa relação com o mundo. Né? Claro que a ênfase dele se desloca, né, para esse entre, né, embora ele não use a palavra entre. Né? O vocabulário do Heidegger é muito complicado porque ele não quer ser confundido com ninguém. Mas ele desloca para a relação com o mundo, ele tira a coisa em si de cena, portanto, né, não tem um outro mundo a ser pensado, né? Embora haja um limite para nós, segundo eu vejo, né, um limite, porque a gente está em certo tempo, ele mesmo depois vai achar ruim que tivesse esse limite, né, mas é um limite dado pela perspectiva do ser ídolo, né, do ser humano, embora ele não chame de ser humano. Mas enfim, o próprio Nietzsche também, né? O Nietzsche tem uma passagem que eu gosto de citar, é o primeiro parágrafo da terceira seção, que é sobre a
a natureza religiosa ou a essência religiosa, dependendo de como a gente traduzir, né? Em que ele está pensando a questão religiosa, o Nietzsche. Né? E ele abre o capítulo falando do âmbito da experiência, não vou lembrar de cabeça agora, mas todo o campo das experiências humanas interiores, né? E como esse território é um território vasto a ser explorado. Né? Claro, minha leitura do Nietzsche, né? Muitos leitores do Nietzsche acham que não é da subjetividade que ele está falando, então, né? Mas eu acho que em grande medida é. Então, é como se também tivesse aberto, né, um campo, não só para a filosofia, né, mas para a literatura, né, os grandes escritores aí do século XIX, do século XX, né, pensa no Dostoiévski, né, nos filósofos alemães do começo do XX, que são influenciados pelo Nietzsche, né, o Hermann Hesse, o Thomas Mann, enfim, diversos, são escritores que tematizam a subjetividade, né, a experiência humana do ponto de vista subjetivo, né? Enquanto que a literatura realista, né, a literatura clássica era muito mais descritiva do mundo, né, ou mesmo da sociedade, mas não da interioridade. Né? Então, como se o Kant estivesse, né, iniciando a desbravação desse território, porque ele está dizendo, olha, não estamos mais falando do mundo. Goethe é contemporâneo de Kant. O Cassirer, na última aula eu fiz 2 citações do Cassirer, que ele traz citações do Goethe, que eu brinquei que ele usa o Goethe como argumento de autoridade. O Goethe elogiando o Kant. Né? E elogiando o Kant pela harmonia da terceira crítica. Por isso que eu trouxe. Então, ele usa muito o Goethe, né, ao longo do livro. Lá no começo, eu acho que eu fiz essa citação também, ele cita o Goethe. É contemporâneo, mais jovem, né? Nasceu depois, mas o Kant influencia todo mundo ali. Né? Ele traz o Goethe e o Schiller, 2 grandes escritores, né? E também filósofos, né? Que são, né, nomes fundamentais. Né? O Goethe nem se fala. E os demais, né? O Schelling, o Fichte e o Hegel, né? Os 3 grandes idealistas, o Schlegel, né? Que é outro escritor romântico. Então toda essa geração, essa rica geração, né? Que se forma ali, os irmãos Humboldt e tal, na virada do 18 para o 19, tem muita influência do Kant. Uma influência muito grande, né? O Kant vira a grande referência. Depois, no 19, a partir de um certo ponto, o Hegel meio que se coloca, né, no lugar do Kant, sobretudo na universidade. Né? Até que vem o neocantismo disputar a cena, falando, não, chega de Hegel, vamos voltar para o Kant. O mote é justamente, né, Zurück nach Kant, de volta a Kant. O mote do neocantismo, do qual o Cassirer faz parte. Então, por isso que eu achei interessante também, né, trazer o Cassirer e essa perspectiva. Porque ele está justamente escrevendo isso aqui em 1918, ele está junto, o Cohen morre 4 meses antes do livro ser publicado, né, ele faz uma homenagem na abertura, mas eles trabalhavam juntos. O Cohen foi o fundador da Escola de Marburg, que iniciou esse movimento de retorno a Kant. Então, o Cohen teve um papel fundamental. Eles estavam trabalhando na obra do Kant e estavam defendendo esse retorno ao Kant como chave para pensar a realidade contra o Goethe, que, segundo eles, não tinha dado certo. Né? Porque o Hegel juntava de uma tal maneira o real e o racional, né, conforme a célebre frase, como que, vamos dizer, tira a coisa em si de cena e junta, vamos dizer, o subjetivo e o objetivo. Nessa ideia, bom, as leis que regem, né, o intelecto regem a natureza. Então ele vai ter, na lógica, claro, posso estar fazendo uma simplificação aqui, se a Michela estivesse aqui, ela ia defender o Hegel. Mas ele, na lógica, ele vai deduzir coisas a respeito da realidade. Né? Tanto para o Kant como para nós hoje, né, isso soa muito implausível. Né? Você deduzir na lógica coisas do mundo. Né? O Kierkegaard né, critica duramente o Hegel por isso. Né? O Hegel quer dar conta de tudo na lógica. Fazer uma lógica geral do mundo. Né? E a ciência está indo em outra direção. Então eles chegam no final do 19 e falam, olha, o que o Hegel falou não tem nada a ver com a ciência. Então não dá para ficar com um sistema filosófico completamente incompatível com o que está sendo produzido na ciência.
E a preocupação deles, o foco deles é a ciência também. Né? E eles acham que o Kant é muito melhor, enquanto sistema filosófico, para pensar a ciência, mesmo a ciência já do século, né, final do XIX, do que o Hegel. Porque são os dois grandes sistemas que estão ali em disputa, né, na filosofia alemã. Claro, Marx entra como um braço, né, digamos assim, do hegelianismo, né, e ao mesmo tempo uma inversão, porque deixa de ser ideal, né, passa a ser a realidade material, etc. Né, ele vira o Hegel de ponta cabeça, né, tem essa famosa imagem. Mas vai, vamos dizer, mais para o âmbito da política, né, das ciências sociais, é considerado um dos fundadores das ciências sociais. Enquanto que esses estão preocupados com as ciências naturais, né, estão preocupados com a física, estão preocupados com a biologia. Então, por isso que o retorno a Kant tem a ver com essa preocupação. A escola de Marburg é muito associada à teoria do conhecimento, porque o mais importante para eles é esse aspecto do Kant, né, o aspecto de fundamentação do discurso científico. Para o Cassirer, não. O Cassirer, a partir daqui, é que ele vai elaborar a sua própria filosofia. Vamos dizer, até aqui ele é um grande estudioso do Kant na chave da escola de Marburg. Ele vai, em 22, publicar a Filosofia das Formas Simbólicas, que aí é a filosofia dele, de inspiração kantiana, né, e dali para frente ele vai desenvolver a sua própria filosofia, inspirada no Kant, e ele vai para todos os âmbitos. Ele não se restringe só à ciência, ele vai para a antropologia, ele vai para a moral, para a arte, né, ele vai, vamos dizer, ele explora todos os domínios como Kant, né. Os antecessores ali na escola de Marburg estavam mais preocupados com a teoria do conhecimento. Já a escola de Baden, que é a outra escola neokantiana, tinha uma preocupação grande com a questão moral, com a questão dos valores. Né? Então, o Rickert, o Windelband e acho que o Lasky, o Lasky morreu cedo, mas enfim, né, tem ali os neokantianos de Baden que têm uma influência interessante no Heidegger também. Popper é um neokantiano. O Popper ele é inspirado em Kant, mas ele já é posterior, né? Eu não sei quanto vínculo ele tem com o neokantismo, mas ele usa o Kant, né? Ele define a própria posição dele, salvo me engano, como um racionalismo crítico, que é a mesma expressão que o Kant usa. E justamente, né, quando ele fala da falsibilidade, isso que eu estava falando há pouco, a gente usa um modelo, se vier um outro e falsificar, vamos trocar de modelo, né? E o Popper, inclusive, ele tem um texto muito interessante sobre os pré-socráticos, não sei se por acaso vocês já viram, em que ele faz uma leitura oposta à do Heidegger sobre os pré-socráticos. Né? O Heidegger tenta encontrar nos pré-socráticos uma perspectiva ontológica anterior à racionalidade ocidental. A racionalidade ocidental teria começado com Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que tenta abarcar tudo, definir o ser. Né? Então os pré-socráticos ainda estariam no domínio do espanto, do Talmazen, né? Aquela coisa. Então tem ali uma harmonia originária do ente com o ser. Né? No texto Que é Isso a Filosofia, o Heidegger, né, tem parece né, ele faz uma idealização assim, né, dos pré-socráticos, né, como sendo um momento, né, máximo. Assim, ali se originou a verdadeira filosofia, né, então de alguma maneira nós temos que recuperar esse espírito da filosofia. O Popper vai tentar mostrar, aí claro, o Heidegger usa o Parmênides e o Heráclito, o Popper vai pegar a escola jônica, não me lembro agora, acho que é da escola de Mileto, bom, não vou lembrar exatamente qual, não sei se do Anaxágoras. A gente leu alguma coisa com a Proceno que não falava disso. Mas ele vê em operação esse tipo de intelecto, quer dizer, a razão sistematizando, propondo teorias e substituindo teorias. Então ele tenta mostrar como já tem esse movimento de proposta e refutação de teoria, diálogo, né? Não tem essa harmonia com o ser, né? Ele faz o contrário, né? Ele vai pegar nos pré-socráticos o início da ciência. O Popper tem o mesmo argumento. Oi? O Popper tem o mesmo argumento, assim. Eu estou falando do Popper. Acho que você está falando do Heidegger. Não, ao contrário, o Popper ele se contrapõe ao Heidegger. Ah, tá. O Heidegger tem essa visão. Que loucura, o Não. Heidegger falou a mesma coisa que o Popper. Não, eu estou falando do Popper, porque ele tá. perguntou do Popper. O Popper é que diz isso, Sim. contra o Heidegger. O Heidegger tem uma leitura. Os jônicos tinham dois. Os jônicos, né? Que tinham. Ele era o mestre do
discípulo e ele aceitou o discípulo ser contra ele. Isso mesmo. Isso. Ou seja, a visão contrária do Heidegger, né? Buscando justamente a ciência lá. O Heidegger está tentando buscar a filosofia que se contrapõe à ciência, né? Não que, enfim, essa é uma discussão, né? Não que o Heidegger seja contra a ciência, mas o Heidegger, cada um no seu lugar, a ciência no seu lugarzinho, a filosofia no seu lugarzão, né? Um pouco isso, né? A filosofia é a origem de todos os saberes, né? No começo, a gente está lendo no grupo um texto de 19, em que ele fala da filosofia como ciência originária. Depois ele deixa de usar a palavra ciência. E aí diferencia ainda mais a filosofia das ciências, né? Porque se ela fosse uma ciência originária, ainda tem o sentido de que as outras brotaram dela, né? É como se ele, então, nem ciência ela é melhor do que ciência, digamos assim, fazendo um pouco de caricatura também, né? Mas, então são espíritos muito diferentes. O Popper ele é um defensor da ciência, né? Um defensor da sociedade aberta, então ele vai mostrar como Platão já era, né, um pensamento autoritário. Enfim, acho que não vai dar tempo de citar mesmo assim, mas eu ia citar algumas passagens que estão indicadas aí, que são passagens que me pareceram mais interessantes para a compreensão do texto. O pessoal que reserva a sala aí já está chegando. Os números estão indicados aí no slide que eu botei lá na pasta. As páginas, principalmente a transição, o começo do capítulo 3, do capítulo, da seção 3 do capítulo 6, né? Depois a passagem do 3 para o 4 é interessante, da seção 3 para a seção 4 do capítulo 6, né? Em que ele faz esse movimento para chegar na arte, né? Ele faz esse truque aí com o sentimento de prazer, né? Que eu achei bem feito, assim, era para mostrar como ele articula aquela parte com essa parte. Enfim, então se vocês quiserem, né, dar uma olhada mais pontual, essas páginas que eu indiquei aí, são até, eu coloquei grupos de páginas, né, tipo 3 páginas e eu ia citar alguns trechos, então vale a pena dar uma... Mas o espírito da leitura do Cassirer é esse, né, fazer tudo, ele faz com Kant, né, isso que o Kant está descrevendo, né, essa coisa de uma sistematização que harmoniza tudo que parece estar fora de ordem, né, de tal maneira que no final tudo se encaixa, né? Ele faz isso, né, de uma maneira muito bem feita, né? Esse livro ele é considerado, né, mesmo por quem discorda da leitura do Cassirer e veja problemas, como o Pedro mostrou, né, em relação ao Kant pré-crítico, sobretudo, ele faz de uma maneira muito bem feita, né? É um livro que vai muito bem escrito, muito bonito, né? E tem esse caráter laudatório, como eu já disse, né, porque esse livro é a introdução, né, pretendia ser a introdução da coleção completa das obras do Kant, que seria, eles queriam que fosse a definitiva, né, que se tornasse a edição canônica. Então é um texto para, de fato, né, exagerar na retórica, né? Enfim, mas é um Kant bonito, né? É um Kant belo, né, para falar